Continuando a exposição de Coríntios, capítulo 12. Os irmãos têm acompanhado a exposição. Nós temos aprendido que a igreja de Corinto estava sendo influenciada por mecanismos que rodeavam a igreja naquele tempo, a filosofia grega, os costumes gregos, os costumes pagãos, os costumes da época. Isso inundou a igreja. E Paulo, então, está instruindo a igreja novamente, através de cartas, através de pedidos de conselho, através de pedidos de como deveria ser feito. Nós estamos agora no capítulo 12. O capítulo 12 ao 14 fala quase a mesma coisa. Então, nós vamos tentar fazer um panorâmica desses três capítulos para, na próxima exposição, a gente terminar o capítulo 15. O capítulo 16 também é só saudação. E o capítulo 12, ele nada mais é a consequência de uma igreja que ela desatenta ao que está escrito, colhe e apresenta a Deus como culto. Desatenta aos princípios, aos ensinamentos, o que ela se torna como igreja, como reunião dos santos. E ali estava tendo um problema de dons, né? Nós vemos que vários problemas estavam acontecendo sobre os fundamentos, sobre imoralidade, sobre o problema na ceia, sobre o falso evangelho, sobre os falsos ensinamentos. Muitas pessoas sendo induzidas a isso e defendendo essas coisas. E Paulo sempre recorrendo à Escritura, sempre ensinando, sempre exortando a eles que não era isso que eles tinham aprendido, não era isso que eles tinham ensinado, não era isso que ele tinha recebido do Senhor. E no capítulo 12 até o 14, nós vamos ver aqui um problema muito sério a respeito dos dons. Eu quero que os irmãos entendam que os dons naquele tempo, eles eram muito usados, era muito necessário os dons naquele tempo lá. Principalmente o que é o mais polêmico, língua estranha. Que a língua estranha que nós conhecemos, biblicamente falando, não é essa que você ouve aí, na igreja. É uma língua de outra nação. Uma língua que um estrangeiro entende na sua própria língua e compreende toda a palavra que lhe é falada. Então havia um problema muito grande. E nós sabemos que essa carta foi escrita mais ou menos nos anos 50 ali, depois de Cristo. E Paulo parece que estava prevendo lá na frente um problema muito grande que teve na igreja. Nós estávamos estudando a história da igreja, que se não me engano, eram os montanistas, né, que se reuniam e o culto deles era somente falar língua estranha. E o fundador da igreja tinha duas filhas que profetizavam só língua estranha. E Paulo, isso foi no ano 120, se não estou enganado, se não me falha a memória. Para frente, isso foi escrito antes, então Paulo já combatendo lá na frente as heresias que podiam nascer. Você vê como é que Deus é bom, né? Então, o que nós queremos falar nessa noite aqui, o que era permitido naquele tempo, o que era para ser feito naquele tempo, como era feito. E nós sabemos que uma igreja que realmente não é instruída, não quer, por exemplo, muitas pessoas saem da renúncia. Sabe por quê? Nós queremos instruir pela palavra, não ficam, não resiste à palavra. A palavra sufoca, a palavra tira toda a sua altivez e a pessoa não fica. Então, quando a igreja se reúne e não tem como a sua base, a escritura, só a escritura, somente o que está escrito, nós vamos obedecer, seguir, a igreja vira um caldeirão de soberbos, de pessoas preconceituosas, de pessoas autoritárias, de pessoas fracas, de pessoas tímidas. Aqui tinha todo esse tipo. No capítulo 12 vai falar que tinha muitos problemas aqui. Os membros que tinham menor importância, segundo eles, se sentiam pequenos, reclamavam das pessoas que eram mais importantes. E os mais importantes, por sua vez, esnobavam isso e davam pouco valor aos irmãos que não tinham assim vamos dizer assim, um destaque na igreja, né? Por exemplo, vou usar uma pessoa. O irmão Pedro de Castro Alves, lá da nossa igreja. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa pacata, uma pessoa cristã. Ele não aparece, ele não gosta de falar, ele não ora alto, ele não tem, aparentemente, nenhum dom. Essa pessoa é desprezada pelos outros, sabe? Então, lembra no capítulo 11, que as pessoas se reuniam, faziam a sua própria ceia e desprezavam os outros? Era mais ou menos assim. Então, havia ali vamos dizer assim, uma panelinha, né, dos exaltados, e havia também aquelas pessoas que se sentiam menosprezadas e criticavam aquele irmão lá, ele é exaltado, ele só pensa, e às vezes não era isso, né? Por inveja, por um monte de coisa. Então havia muitos conflitos ali. E o apóstolo Paulo fala assim que não.
por menor que seja o membro do corpo, ele tem muito valor. Por exemplo, o membro do corpo de Cristo, ele tem muito valor, são todos iguais perante Cristo. Ele compara isso com o corpo, nosso corpo físico, pé, orelha, mão. Qual é o membro do seu corpo que tem menos valor para você, Alex? Para você, Daiane? Essa unha aqui, sabe, você pode colocar um monte de coisa, dentro do organismo, fora, o dedo, o pé. Ele tem valor, ele faz parte do corpo. Talvez ele não tenha assim um destaque, mas ele é do corpo de Cristo, ele tem valor. Como a cabeça, como o pé, como a mão. Nós não podemos rejeitar isso, ele faz parte do corpo. Então havia esse tipo de controvérsia. Mas eu quero voltar agora para a questão dos dons. E os dons naquele tempo, então, como começou lá em Atos capítulo 2, quando desceu o Pentecostes, quando houve línguas repartidas como de fogo, houve ali a profecia de Joel sendo cumprida, houve a profecia do Senhor falando que iria falar através de línguas de outros povos. Então houve um poder de Deus extraordinário aconteceu. Foi realmente coisa espantosa. Uma pessoa que não sabe falar nem a sua própria língua, nem o português correto, né, nem o, vamos dizer assim, o grego naquele período, que era a língua que todo mundo falava em mandarim, que é a língua mais difícil para aprender, assim, fluentemente. A pessoa ouvia na sua própria língua, falava na língua dos medos, dos persas. Então aquele dom, aquilo era espantoso e chocou a muitos, né? E isso então começou a ser levantado como troféu. Quem tinha esse dom era o mais especial na igreja de Corinto. E nós sabemos que se tivesse uma lista, esse dom está em último lugar. É o menos importante. Porque foi para uma determinada época, um determinado momento, um determinado princípio, uma determinada profecia. Por exemplo, então Paulo, vou só adiantar para depois a gente pautar algumas coisas. Por exemplo, Paulo, ele deixa bem claro, por exemplo, se há língua estranha na igreja, podia haver naquele tempo lá. Ore para que tenha intérprete. Por exemplo, eu vou falar aqui em espanhol, e o Renato tem um dom de interpretação da língua espanhola. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar em espanhol as coisas de Deus, os mistérios de Deus, e o Renato vai traduzir em português para nós, aqui de volta. Que conexão tem essa? Tem alguma importância? É um retrabalho, sabe? Por que eu não falo em português logo? Não era? Porque isso é um sinal para os incrédulos, lá fora que isso acontecia. Era isso que deixava as pessoas perplexas, que houve, né? Que teve um contato direto, assim, a pessoa ouviu na sua própria língua. Então não é que era proibido, mas Paulo fala assim, for máximo 2 ou 3. E que haja intérprete, se não tiver, nem fala em espanhol, em Silas, nem fala, se controla aí. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, você consegue. Por exemplo, o William tem um dom de ministrar a palavra, não tem? Ele consegue controlar a palavra que ele vai ministrar. Esse dom, ele é sujeito ao profeta. Ele não pode pegar esse dom e começar a se ensoberbecer, a falar do jeito que ele quiser, a humilhar os irmãos. Não, ele consegue controlar isso, ele consegue dosar isso. E a mesma coisa, as pessoas falam assim, quando a gente está em língua estranha, a gente perde, a gente entra em êxtase e em frenesi. Não, a Bíblia fala que não, você consegue se controlar. Em língua estranha, você consegue se controlar. Porque Deus não é espírito de confusão, mas é o quê? De paz. Não tem bagunça, é uma coisa correta que tem que ser feita, mas era verdadeiro. Vamos no capítulo 12? Só para os irmãos terem uma ideia do que estava acontecendo. Então esse dom deixava as pessoas soberbas, arrogantes, as pessoas se sentiam menosprezadas. Nós conhecemos vários e vários casos que as pessoas não conseguiam falar língua estranha, agora no nosso século, no presente século, que era uma determinação da igreja. Se não falar língua estranha, você não vai ser consagrado, você não pode ser pastor, você não pode casar, você não pode fazer isso, você não tem o Espírito Santo. E as pessoas então ficavam atônitas, apavoradas para falar língua estranha. Era um peso desnecessário. Nós sabemos que muitas pessoas inventavam línguas, né? Realmente inventava, vinha ali da emoção. E olha, eu falo para você uma coisa, e era até uma coisa assim, como eu posso dizer, uma coisa sincera, sabe? A pessoa sentia bem, mas não era verdadeiro. Por isso que a Escritura, que é a pauta da igreja, a Escritura que rege a igreja, para tirar todo engano, todo embaraço, toda a perturbação que possa ter. A minha sogra então ficava infeliz na igreja, eu não consigo, sabe o quê? Era a senhora, aí. Então quer dizer, havia essas coisas, sabe? Em vez de se preocupar com outras coisas. Vamos lá, capítulo 12. Então o apóstolo Paulo, a respeito dos dons, ele vai falar espirituais. Continua na resposta, né? Aos irmãos que escreveram para ele. Não quero que, irmãos, que sejais ignorantes, ou então que vocês sofram por falta de conhecimento, que vocês não sejam manipulados por isso.
Não quero, meus irmãos. Aí ele fala, sabemos que outrora, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo era guiado. Olha aqui, dá um tempo aqui. Ídolos mudos. As pessoas lá fora buscam, na sua religião, um ídolo que não consegue o quê? Se expressar, se relacionar, doutrinar, dar uma direção. Vocês naquele tempo, vocês seguiam esse tipo de coisas que não tinham realmente conexão, porque vocês podiam fazer o que vocês queriam. Não tinha. Não tinha uma lei, uma ordem, essas religiões que nascem na cabeça das pessoas, sabe? Mas nossa religião, o nosso segmento, existe um Deus que se revelou, um Deus que determinou, um Deus que não é mudo, que deixou antes da eternidade tudo já prescrito, determinado. João capítulo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo, a palavra. O que falava, o que se comunicava, o verbo se fez carne, no versículo 14. E habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Ele habitou, Deus se relacionou com a igreja, através dos profetas, através do Sinai, através das doutrinas, através dos apóstolos. Ele explicou, ele determinou como seria feito todas as coisas na ordem do culto, na ordem que as pessoas deviam seguir. Então vocês naquele tempo, vocês podiam realmente usar de qualquer forma, mas na igreja não é o mundo. Aqui não tem uma pessoa, aqui não é um Deus que não se relaciona, que não tem ordem, que não determina como devem ser feitas as coisas. Nós conhecemos muitos casos, não é? Que as pessoas se atreveram a avançar aquilo que Deus não permitia. E o que aconteceu? Morreu fulminado, morreu queimado, porque não obedeceram a palavra. Então eles falam assim, não, meus irmãos, vocês têm instrução, vocês não sejam ignorantes, não se percam. Versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí ele coloca aqui, então, ele começa a tratar da igreja. O que acontece? As pessoas que estão cheias de dons, que se glorificam nos seus dons, que se exaltam dos seus dons, elas naturalmente, elas pisam nas pessoas, elas maltratam as pessoas. E elas não são completamente felizes, concentradas, vamos dizer assim, completas no sentido de se controlar. E isso estava acontecendo, essa guerra dentro da igreja, uma igreja espiritual, como se dizia que era, estava em conflito entre os irmãos, um entre o outro. Então o apóstolo Paulo começa a falar assim, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se realmente vocês estão sendo guiados pelo Espírito, eu quero que vocês saibam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja assim, amaldiçoa uma situação, reclama de uma situação, reclama de algo que está acontecendo, de algum irmão que está se levantando contra ele. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar assim, é por causa disso que eu não aguento mais, é por causa do evangelho que eu estou sofrendo, ou então eu não suporto mais isso. Poxa, eu vim para Jesus, poxa vida, para ter paz. Ele começa a blasfemar, começa a reclamar, começa a se expressar de forma verbal, caluniadora. Não se controla, não tem aquela paz, né? E no capítulo 3 você vai ver o contraste. Vocês são espiritual? Então, vamos fazer assim. Há um teste, meus irmãos, examine os espíritos se eles são de Deus. Quer fazer um exame se você está em Cristo? Você é controlado? Você está reclamando de tudo que está acontecendo? E vai vir tribulação. Também, vocês que estão cheios de Deus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se você é controlado, se você está cheio do Espírito Santo, se você é um cristão, não é porque você também é bom, é por graça, é pelo Espírito Santo. Quer dizer, não havia diferença, não havia ninguém que se podia gloriar por ser um ótimo orador, um ótimo pregador, um ótimo ministro da palavra de Deus, é pelo Espírito, é tudo por graça. Então não havia diferença. Agora, se você está sobre o Evangelho, se você está sobre a luz, se você está agindo dessa forma, reclamando, amaldiçoando uma situação, toma cuidado, você não está agindo pelo Espírito, você não foi convertido, você não foi salvo. E é claro então que os dons iam aflorar, e as coisas iam começar o quê? A perder o controle. No capítulo 14, vai lá comigo lá. Então ele instrui todas as coisas aqui.
Ele vai deixar regras. E isto me deixa apavorado, me deixa constrangido quando eu leio isso e entendo que as pessoas não aceitam essas colocações do apóstolo Paulo. Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então Paulo estabeleceu as regras, estabeleceu o padrão, estabeleceu as normas da igreja, como deveria ser feito, como o culto deveria acontecer. Obedeçam. Se você acha que você é profeta, porque eu sou profeta de Deus, né? Eu sou espiritual, eu sou crente. Não mexe com ungido, não. Obedeça. É mandamento. E as pessoas não obedecem, ou não leem, ou faz de conta, ou interpretam do jeito que eles querem interpretar, ou tem uma exegese mundana para agir de forma leviana. É muito claro o que está escrito aqui. Muito claro. Se nós somos de Deus, se nós não seguimos a Deus mudo, a um ídolo, nós devemos o quê? Obedecer. Não devemos o quê? Murmurar. Nós devemos o quê? Padecer, amar acima de todas as coisas, os irmãos, acima de tudo que possa acontecer. Sabe por que às vezes você carrega um piano nas costas? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. E não é mérito seu. Sabe quando você reclama demais? É porque você não está sendo guiado. Você está sendo guiado por um Deus mudo, um ídolo mudo. Não é o Espírito de Deus que está em você. Então, o que ele quer falar aqui? Ele quer falar assim que os dons, meus irmãos, não é evidência para a salvação. Não é evidência que você, tendo um dom de destaque, você é melhor que ninguém. Você pode sobressair alguém. Então Paulo faz uma listagem de dons aqui, um monte de dons, não é só esses aqui, tem vários. Por exemplo, o Renato acabou de ler em Pedro agora, alguns dons ali, algumas características de cristão, que não está relacionado aqui. Então, quer dizer, ele dá uma lista assim para nós entendermos. Mas qual a finalidade? O versículo 14, só uma palavra. Os dons. Versículo 4, desculpa, 12:4. 12:4. Os dons são diversos. Ao versículo 5, a diversidade de serviços, dons, serviços. No versículo 6, a diversidade de realizações, serviços, dons, visando um fim proveitoso. Essas coisas têm uma finalidade. Para quê? Para a edificação da igreja, para crescimento mútuo da igreja. São várias coisas que nós temos aqui. Serviços, dons. E o que acontece? O que nós não entendemos? Ter um dom é mérito próprio? A igreja acha que você tem que buscar o dom, tem que fazer campanha. Claro, é sempre o mesmo dom, né? É ser batizado com o Espírito Santo, é eu falar em línguas, né? Não, meus irmãos, a Bíblia fala para ser cheio do Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo, para alcançar uma medida maior do Espírito Santo. Você já é batizado do Espírito Santo. O versículo 11 fala assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, como é a sua vontade. Individualmente, ele distribui como apraz ele, quando ele quiser. Por exemplo, nós temos dons aqui de operação de prodígios, milagres, né? Naquele tempo acontecia muitas operações de prodígios, milagres. Por exemplo, Eutico caiu lá do 3º andar, depois de uma pregação longa de Paulo. Caiu como morto. Paulo foi lá, levanta, Eutico. Levantou, acabou de assistir o culto até alvorada de manhã cedo. Estava morto. Isso é poder. Quem faz isso aí hoje? Isso é uma coisa que não vê mais, irmãos. Pode acontecer? Eu não tenho notícia. Não é do Valdomiro que eu estou falando, viu? Que vai para casa, passa um monte de remédio, depois volta depois de 2 meses. Não, na hora, ressuscitar morto. Pedro curando a Dorcas, né, quando morre. Ressuscitando Dorcas quando morre. Coisa espetacular. Na porta formosa, o paralítico levanta, o que eu tenho eu te dou. Não tenho ouro nem prata, mas poder. Glorioso. Isso, queria ver. Não tem, cego enxergando. Então, era um poder, era um milagre, eram dons para aquela época. O Espírito Santo, ele precisou, ele distribuiu para um momento, para uma certa determinada vontade que Deus quis realizar ali. É claro que nós conhecemos que era para ser, então, confirmada o ano messiânico, o tempo messiânico de Jesus, para falar que os apóstolos eram verdadeiramente homens de Deus, que estavam continuando o Evangelho, mostrando o Evangelho agora ao mundo. Mas esse era um período de época. Hoje nós não vemos isso.
O nosso país, a crise que está, meu irmão, você joga no vago assim, né? Eu quero ver coisa concreta assim. Não que isso não aconteça, lógico que Deus cura, claro. Então ele visava o quê? Um bem comum, distribuindo como lhe apraz. Era ele que distribuía, era ele que dava. Você podia buscar, é legítimo você buscar, como você busca santidade, né? Você busca, mas era ele que dava. Ele que fazia. Vamos lá, versículo 12. Que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos foi dado beber de um só Espírito. Ele estava falando aqui, esses dons não podem interferir na igualdade, na beleza que é o Evangelho, na beleza que se tornou a igreja, o corpo de Cristo, onde não pode ter essa leviandade, esse ciúme, essa coisa feia que acontece hoje. Meu irmão, eu participei de tanta igreja, quer dizer, era uma guerra, uma disputa, era normal isso, sabe? Aquele irmão ali é cheio de dom, o outro lá, você ficava constrangido, você buscava, queria ser melhor que ele, é natural. Então, aqui nós estávamos falando no começo, nós somos todos iguais. E isso traz males para a igreja, meu irmão. Traz um constrangimento para a igreja. A irmã se sente tão pequena, é tanta coisa vaga, é tanta soberba que pode acontecer na igreja, quando a gente não toma cuidado com o que está escrito, como devemos seguir, qual a relevância daquele tempo que os dons tinham. E a igreja de Corinto estava sendo o quê? Manietada pelo costume mundano, porque isso era normal lá. As pessoas se reuniam lá e tentavam atrair o maior número de quê? De telespectadores para ser exaltado entre os homens. Então isso entrou na igreja. É hoje que acontece. Eu lembro que eu estava na igreja, rapidinho, só um testemunho assim, pessoal. Estava uma crise em São Paulo de água, de chuva, né? Não chovia, tinha 3 meses, não chovia, aquela secura. Ai, misericórdia, aquele calor. Aí o pastor, com toda a sua inocência, né, e com toda a sua forma correta, pediu, irmãos, vamos orar, para Deus mandar chuva, para Deus fazer isso. De repente se levantou um profeta na igreja. Deus manda dizer... Sabe, eu que te falo, como pode falar aquilo que Deus não mandou falar? Não ore para chover, aquela autoridade sapateava e tal. O pessoal tudo assim, em reverência, curvava a cabeça. Não ore, porque Deus não vai mandar, é juízo, porque esse povo tem que se converter. E começou a falar aquelas coisas, né? Esse que manda a minha palavra, a minha paz eu os dou. Amém. Na terça-feira, na quarta-feira foi um dilúvio em São Paulo. Acabou em água. Essa irmã nunca mais apareceu na igreja, de vergonha. O que aconteceu? Ela foi afetada, ela pode ter morrido ali, por falta de quê? De pastores que instruíam, faltou a instrução para que ela não usasse isso em vão, o nome de Deus em vão. Ela morreu e muitas pessoas ficaram escandalizadas. Esse é o Deus? Muito perigoso. É isso que constrange, sabe? Aí uma irmã veio isso, ela foi aplaudida, hein? A outra também quer, a outra também, que fez aquela disputa. Então Paulo fala assim, não, vocês não podem usar os dons para se sobressair, vocês não podem usar o dom para ser melhor que ninguém, nenhum tipo de dom. E também você que não tem dom, você não pode ficar reclamando. O dom assim, aparentemente, porque o dom que você tem, salvífica da fé, meu irmão, esse é o dom que salva. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai falar do amor aqui, não que Paulo está falando que o amor é o maior dom. Não, mas você tem dom sim, o dom da fé, o dom do amor. Talvez não aparece, não é um dom que ministra um dom, mas é importante. Você é importante. E muitas vezes são esses irmãos que sustentam a igreja. Sabia disso? Que não aparece? Que está lá, que está junto, que chega cedo, que vai embora, que chora. Mas ninguém vê. É aquela disputa, eu quero falar, eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero falar. Mas cadê? Cadê a vida de oração? Cadê a vida de piedade? Não tem. Mas porque é eloquente, porque fala, tem que deixar ele lá. Não podemos fazer isso. Aqui na renúncia nós não podemos fazer isso. Amém? Meus irmãos estão entendendo? Esse tipo de dom para aquele tempo, para a época. Por exemplo, hoje, língua estranha. Língua estrangeira, se acontecesse. Como deveria ser feito? Deveria falar em outra nação. Em outra língua. Em outra nação. Isso é difícil acontecer. É muito difícil acontecer. Você tem relato disso aí acontecendo? Não tem relato. Eu ouvi falar de um irmão que estava na Bahia, que pegou carona em um ônibus, era um irmãozinho muito simples, estava vindo da roça, estava com a enxada, e de repente esse irmão pediu carona, um ônibus parou de viagem, e o motorista deixou ele entrar, disse, fica quietinho aqui na frente, está muito sol. E falou que ele começou a falar lá em latim, tinha um padre no ônibus e se converteu.
Amém, se for verdade, amém. Deus pode fazer isso. Mas é muito vago, né? A gente não tem aquela firmeza que é verdade. Porque não é um dom que é necessário para hoje. Vocês entendem português? Vou falar para vocês 5 palavras que vocês entendem. Está ótimo. É isso que Paulo fala. Vamos correr aqui. Versículo 25. Esse é o cuidado, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com a igualdade, com igual cuidado, em favor um dos outros. Para que não haja divisão. Ô Bruno, eu te amo tanto, Bruno. Meu irmão, você é precioso para mim. Ô André, eu te amo. Ô Alex, como? É igualdade. Eu não vou me preocupar só com o William, que o William aqui é da palavra, né? Não, é de igual, para que haja igualdade, todos iguais. Sabe, e não pode haver esse questionamento. Ele gosta só daquilo lá. Isso é coisa do diabo. Toma cuidado. Vigia. Nenhum e nem outro pode agir, pode murmurar ou falar ou retrucar algo no corpo de Cristo. Não pode. Mesmo que te fizessem isso, aí o versículo 2, o versículo 3, se você é guiado pelo Espírito, você não vai reclamar disso, você vai suportar. Todos nós temos uma função no corpo, temos uma utilidade na igreja, todos nós temos. E falando para a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ensinando, então, ele vai fazer então um teste maior ainda. Quer saber de uma coisa? Olha o versículo 33. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele vai começar aqui a aplicar, ele vai usar um tipo de palavra que aumenta as coisas. Ele fala assim, não, irmão Paulo, na verdade a gente não está falando a língua de outras nações, está falando a língua dos anjos. Nós usamos esse dom e se comunicamos com os anjos. Então o apóstolo Paulo, eu não sei que língua de anjo é essa, né? Eu acho que quando o anjo fala com alguém, ele fala na sua língua, né? Vocês se comunicam, como o anjo falou várias vezes com Daniel, com Maria, várias vezes o anjo se relacionou com os homens falando na língua dele. Então, na língua dos anjos, então o apóstolo Paulo fala assim, bem, tudo bem, então vamos fazer aqui um teste. Bem que se existisse esse tipo de língua de anjos, aí ele começa a aplicar isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Quem que tem isso, meu irmão? Você está entendendo o que ele está falando assim? Mesmo que eu tivesse o dom de todo o conhecimento, toda a ciência, quem tem isso? Só Jesus tinha. Eu não conheço tudo. As coisas reveladas pertencem aos homens, as ocultas pertencem a Deus. Mas mesmo que isso acontecesse, então está exagerando, Solange, se você fosse a espetacular aqui, se fosse uma pessoa que fizesse chover, acontecer aqui, mas se não tivesse amor, não vale nada. Se você não está usando o princípio regulador de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, suportando o Silas, suportando as minhas falhas, não adianta. É em vão o seu dom, é em vão. Olha, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, lembra quando Jesus falou? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, mude para o meio do mar. Alguém fez isso? Nunca. Tem relato disso? Não. Ele está usando, ele está exagerando. É claro que você pode usar também para o lado espiritual, né? Dificuldade, montanha. Mas não, mas ele está falando assim, você podia transportar os montes. Mas se não tiver amor, se não suportar aquele membro que é menos valioso na igreja, se não procurá-lo, não amá-lo como eu amo o mais importante, entre aspas, na igreja, vale nada. Não é, irmão Antônio? Não vale. Vamos lá. E ainda que distribui todos os meus bens, os pobres, tudo, desse meu corpo a ser queimado, não tiver amor, disso nada se aproveitaria. Olha o versículo 8 agora. O amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Só uma ênfase aqui. Não é que isso ia acabar com o amor, mas da maneira que a igreja estava usando isso, o amor estava passando. O amor não era mais considerado como o principal meio da unidade de Cristo, da igreja de Cristo.
Vocês estão dando tanta ênfase à profecia, à eloquência, ao modo de falar, ao conhecimento, à língua estranha. O amor está acabando. O amor está passando. Havendo essas coisas, o amor passará. Cessará. Porque em parte conhecemos. Ele está falando assim, meus irmãos, não usem isso para ostentação, porque vocês estão entrando numa furada. Vocês acham que vocês podem pregar? Imagine o apóstolo Paulo pregando. Que homem que devia pregar. Romanos, a pessoa acompanhando, misericórdia. Coríntios agora, as cartas dele, Moisés falando. Mas ele fala assim que não faça, não se soberbeça por causa disso. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você fala assim, nossa, eu não conhecia nada. Era simples, a minha mensagem era muito simples, com a dimensão, com a glória do Evangelho, com a glória de Jesus Cristo. E as pessoas são soberbas, o maior pregador do Brasil, a maior igreja do Brasil. Em parte, nós estamos assim, vendo como espelho, como reflexo, a gente não consegue discernir como é. Quantas vezes você já se pegou falando do céu? Você sabe como é que é o céu? João foi lá, não conseguiu discernir nada, falar nada. Eu acho que é assim, parece. Como? Não consegue. É só na eternidade, é só quando se revelar, é só quando chegar aquele momento. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Como será? Como? Então, não se soberbeça, não perca tempo. Ô, Renato, para de humilhar os irmãos aí, tocando violão, né? Figura de linguagem. Você não sabe tocar, pai. Quando você vê um anjo tocar, não sei se anjo toca no céu, quando você vê isso, você vai ficar humilhado. É em parte que você está fazendo. Você acha que você ama muito as pessoas, Daiane? Você não ama nada. Quem ama é Jesus, então é em parte que você ama. Então não se soberbeça. Olha a instrução, a igreja estava afligida, estava aflita, estava matando um ao outro. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de submissão a Deus. Aí ele fala quando ele era menino, né? Quando ele nasceu na fé, talvez foi levado para lá e para cá, ele andava como menino. Mas quando chegou a ser homem, a entender que deveria tomar um rumo, um prumo, deixou as coisas de menino. Eu vou seguir o que é de homem, o que foi revelado aqui. Sou mais criança, não tenho mais aquele momento de não discernir as coisas como deveriam ser discernidas. Eu consigo discernir. Nós precisamos deixar de ser criança, deixar de ser menino e seguir a palavra de Deus. Versículo 3, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém maior desses é o amor, para o bem do próximo. Se você diz que tem fé e não ama, diz que tem esperança de ver Jesus e não ama, não está batendo as coisas. Ame acima de todas as coisas, é amar o irmão, não é o ímpio, viu, meu irmão? A pessoa que se faz de irmão e é um traidor, não, esse merece disciplina, por amor também, para que se converta. Mas amar de verdade. Para isso, servir, esse conselho de Paulo, que, olha aí, meus irmãos, é uma coisa mais excelente, vocês estão se preocupando com o dom, vocês estão amando, vocês estão se doando uns pelos outros, e consequentemente a igreja de Cristo é beneficiada, o evangelho é glorificado entre os homens, porque senão vai chegar uma pessoa aqui, vai ver que é tudo como se fosse homens que amam a ídolos do mundo, que estão aqui por outro interesse, não por amor a Jesus, não por aquilo que ele fez. No capítulo 14, vista dessas coisas, meus irmãos, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, o de falar o evangelho, o de pregar as doutrinas, os ensinamentos do Senhor. Procure essas coisas, conhecer. Olha, meus irmãos, na sua casa, procure esse dom maravilhoso de conhecer a palavra de Deus para poder passar para alguém. Aí ele fala, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ele está falando assim que o dom era verdadeiro dos irmãos lá. Tinha irmãos que tinham esse dom de falar em outra língua, de outro povo, mas ele está falando, quando não há interpretação, ele está falando a Deus, então quer dizer que não está tendo edificação para o corpo de Cristo. É lícito, é natural você exercer seu dom, mas toma cuidado, procure esse dom que é mais excelente, o de profetizar, o de falar na sua própria língua, de comunicar o evangelho de forma entendível. Vamos passando aqui. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Profetizar, pregar o evangelho, não é profetizar assim, aquela coisa, não, profetizar, pregação do evangelho. A profecia
ela tem uma mistura, né? Fala assim, esse é o profeta de Deus, o profeta que adivinha RG, que adivinha futuro. Isso aconteceu 2 vezes na Bíblia. Em Atos, Ágabo, né? Principalmente. Aconteceu 2 vezes só. Que viu o futuro lá. Vai ter fome em Jerusalém. Quando o Ágabo falou, né? Ele prevê o futuro. Mas não era uma coisa rotineira. Não são esses profetas de hoje. Que chegam e querem revelar, querem falar. Prega o evangelho. Olha, o 4 agora, vamos passando. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Por exemplo, o dom que eu tenho é um sinal que eu sou cristão. Eu tenho um dom de falar em outra língua, sabe? Amém. Glória a Deus. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que prega, está sendo edificado. Se eu ficasse aqui, estivesse falando aqui, tem acho que 30 minutos que eu estou falando, só em outras línguas, que você entendeu o quê? Vocês iam até curvar a cabeça, o poder de Deus está aqui, mas vocês iam ficar com a mente sem nenhum conhecimento. Se fosse também, né? Se eu estivesse falando aqui em grego para vocês. Olha, Deus está usando símbolos, mas não está tendo interpretação nenhuma aqui. Vocês iam ficar com a mente inerte. Vocês não iam ter edificado em nada. Versículo 5, né? Estava no 5 ainda. Porém, que profetizes, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O apóstolo Paulo fala assim, poxa, se vocês tiverem alguém que fala em língua estranha, eu prefiro que vocês profetizem, mas se alguém for trazer língua estranha e tiver interpretação, tudo bem. Aí ele coloca aqui uma regulamentação, que seja 2 ou 3 no máximo, e pronto, acabou. Volta para o culto. E como é que fazemos hoje na igreja? Tem 70 pessoas reunidas aqui, 50 falam língua estranha, ninguém interpreta nada. Aquela bagunça, e uma que não é nem língua estranha, né? Que não tem conexão. Há várias línguas no mundo, sim, com certeza, mas nenhuma sem entendimento. Todas são entendíveis na sua própria língua. Então não tem desculpa. Você tem que falar, você tem o dom? Então fala em outra língua. Fala em francês. Você nunca tem estudado. Poder de Deus. Que glória! Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, o que vos aproveitará? Ele está falando. Eu prefiro estar com vocês aí e falar em 3 ou 5 palavras que vocês entendam. Aí ele começa a falar do símbolo, né? Versículo 7. Assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara. Pois também se a trombeta der um som incerto, que se preparará para a batalha. Por exemplo, eu estou aqui falando, você não está entendendo que você tem que se converter, você tem que se arrepender, você tem que procurar a palavra. Não tem, então você não vai se preparar para isso. Mas agora se eu estou profetizando, pregando, olha, irmão, o juízo se aproxima, temos que se arrepender, você está preparando. Então fique incerto. Se os instrumentos têm que bater, os violões têm que dar as notas certas para vocês entenderem, mas muito mais uma reunião, uma profecia, uma palavra, é muito mais importante. E Paulo não proibia, para Coríntios, viu? Não estou proibindo, vocês falam, pode falar língua estranha, mas dessa forma, regras, a determinação do Senhor. Versículo 9, na segunda parte, porque estareis como falar ao ar, se vocês não falaram uma língua que é compreensível. Aí ele fala, sem dúvidas, muitos tipos de dizeres no mundo, mas nenhum deles, contudo, sem sentido. Pois se eu ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que me fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha só, meu irmão. Você quer um dom? É legítimo a sua busca. Mas, apóstolo Paulo, mas no Pentecoste foi 3.000 convertidos com esse poder. É legítimo, sabe, a procura dos irmãos. Você está preocupado com isso? Procurar então com zelo os dons para a edificação da igreja. Esse dom, ele tinha um sentido. Por exemplo, a igreja, a única carta que nós encontramos, o apóstolo Paulo ensinando essas coisas. Tessalônica não tem, Efésios não tem, Gálatas não tem. Era só ali que aconteceu. Talvez só ali que estava tendo esse dom naquele período. De línguas, porque era uma cidade portuária, né? Como nós já falamos, né? Vinha muitos estrangeiros, talvez entrava alguma pessoa que era de outro país e ouvia na sua própria língua. Era a propósito de Deus. Você vê como é que foi sendo
fatiado, fui cortando, até chegar ao período de hoje, que quase não tem. Não que nós saibamos. Porque hoje é profecia, pregação do Evangelho. É muito importante, Paulo fala que isso que é importante. Vamos lá para o versículo 19, meus irmãos. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, do que falar 10.000 palavras. Versículo 20 agora. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Quer dizer, deixa as pessoas serem maldosas com você, seja combinado, não fala comigo não. O que ela falou? Não leve em conta, desconsidere, seja tardio em irar-se. Mas no juízo de Deus, não. Porque a língua estranha serviu para juízo das nações. Aí ele está referindo a palavra de Isaías, no capítulo 28. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens em outras línguas e por lábios de outro povo. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando a Assíria, a Babilônia, tomou o povo de Israel, em outras línguas, foi juízo. Eles não estavam entendendo, mas sabiam que iam morrer, sabiam que iam ser levados ao cativeiro. E normalmente, quando as pessoas, naquele período de Atos, eles se levantaram, falando em outras línguas, foi juízo que ele levou para eles. Vocês mataram aquele que Deus fez Cristo e Rei. Aquele que era majestade, vocês mataram. Foi juízo, arrependei-vos. O que devemos fazer? Se arrependam. Foi juízo. Língua de outros povos. Por que ele fala? Não, porque a língua, esse tipo de dom servia para estrangeiro, não é para a igreja. Vocês já são salvos aqui. Vocês precisam crescer em graça. Sei o significado da língua estranha também era para juízo dos povos. Para levar as pessoas ao arrependimento. Amém? Versículo 22. De sorte que as línguas se constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo em douto, e por todos convencidos e por todos julgados, tornar-se-á manifesto o segredo do seu coração, e assim, prostrando-se em face em terra, adorará a Deus, testemunhando, Deus está aqui de fato no meio de vós. O que acontece? Presta atenção, você convida um ímpio e leva na sua igreja. A sua igreja é aquela igreja que o dom de língua é o importante, é o mover de Deus, né? A pessoa vai chegar lá e vai dizer, esse pessoal é tudo doido, não estou entendendo nada que eles estão falando aqui. Para você, que é espiritual, que você acha que isso é de Deus, você vai até ficar assim, né? Reverência e tal. Vai até querer falar assim, mas isso é o poder de Deus, mas o poder de Deus é incomunicável. Parece o budismo, que faz uma oração que, em língua chinesa, em língua daquele lado lá. Não. Agora, se entra um indulto na sua igreja e profetizar, pregar o evangelho, o juízo, ele será convencido. E os segredos do coração será revelado. Meu irmão, ele vai dizendo, como eu sou pecador, eu preciso me converter. Esse Deus é um Deus de amor, Ele morreu por mim, e Ele está me dando uma chance. Os segredos do coração será revelado, e ele vai falar, Deus está nesse lugar. É isso que Paulo fala. Porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Não é? Foi isso? Que pregação? Cristo e esse crucificado, e as suas consequências. Você vê como é que é o sinal da igreja bíblica verdadeira? Que se atém a essas coisas. Os dons são verdadeiros? São, Paulo. São, irmãos. Mas vocês estão usando de maneira errada. Passando, versículo 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Se não há intérprete, para. Não fala em espanhol, não. O seu dom, Bruno, é maravilhoso, mas agora não. Não tem intérprete. Coríntios, viu? Estou falando para Coríntios. Versículo 33, estou adiantando aqui. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, referindo-se o quê? Às outras igrejas que ele era pastor. É só aqui que acontece isso. Não é confusão, vocês estão virando... O pessoal está entrando na igreja de Corinto e fala assim, mas que bagunça aquele povo lá, rapaz. Primeiro que o povo, um não fala com o outro, um tem raiva do outro, um é mais metido que o outro, um quer ser mais soberbo que o outro, um quer gritar mais do que o outro. Não entendo nada que eles falam. Vamos lá, irmão, 36. Agora, o que acontece? Em vista disso tudo, Paulo estava explicando, estava falando. Então, ele chega num ponto crucial da sua exposição, da sua palavra. E talvez é para nós aqui. E talvez é para as igrejas do Brasil aqui. Que fazem a sua própria lei. Fazem o seu próprio culto. O princípio regulador de culto deles é da cabeça deles, da mente deles. Dança, pulação, língua estranha, véu, aquela bagunça hoje ainda.
Vocês estão pensando o quê? Paulo fala. Porventura, 36. A palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Vocês acham que vocês são o quê? Você acha que não tem uma história? Você acha que não tem uma conexão da eternidade com a palavra de Deus, com o Evangelho? Vocês estão achando que se originou no meio de vocês, vocês podem fazer o que vocês querem e vai ficar tudo bem? Deus vai entender? Ou ela veio exclusivamente para vocês? Não. Há uma conduta, há uma linha, há uma lei, há uma norma, há mandamentos do Senhor para serem obedecidos. Paulo mesmo foi um que perdeu tudo, considerou tudo que tinha como esterco por causa da sublimidade, por causa da glória de Cristo Jesus, que foi revelada a ele, que estava oculta a ele. Vocês obedeçam. Vocês estão ultrajando a Deus, vocês estão ultrajando a palavra. Apocalipse fala que aquele que tirar ou acrescentar as palavras da profecia desse livro, Deus acarretará, Deus não deixará em vão, Deus levará o que há juízo. Deus acrescentará as pragas dela na pessoa, na igreja. Então vocês estão pensando o que se passa na cabeça desses irmãos? Que tem coragem de chegar e falar assim, não, Paulo aqui era momentâneo, esse texto aqui era para aquele período. Aí começa a colocar vários defeitos. Paulo é machista, é preconceituoso. Aí ele fala que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Isso é machismo porque tinha um movimento, na igreja, das mulheres que queriam ser pastoras, que tomarem conta. Paulo fala, não permito que a mulher exerça, fale na igreja. Que ela tenha a função de liderança da igreja. Antes, fique calada. É o machismo de Paulo, mas o machismo de Paulo também está em Romanos capítulo 1, dos homossexuais. Que ele fala que os homossexuais são homens que foram entregues às suas próprias paixões, que é pecado. Você vê que se sempre nós vamos ter que abandonar tudo que está escrito e vamos fazer de nós aqui uma igreja conforme nossos próprios preceitos? Não, há uma conduta. Você acha, Bruno, você acha, Renato, que você pode fazer o que você quiser da sua vida? Pode viver sem orar? Pode viver sem santidade? Você acha que você pode, William? Viver sem conhecimento bíblico e está tudo certo? Não, você foi chamado para ser como Cristo, para andar segundo os princípios que Deus nos designou. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Que verdade? Aquela que foi revelada pelo seu Filho. Hebreus fala assim que o amor de Deus foi tão grande, porque antes ele tinha falado pelos profetas, pelos apóstolos, mas agora fala pelo próprio Filho. Falou pela lei, falou pelos apóstolos, pelos profetas, mas agora ele fala pelo seu próprio Filho. Para não deixar nenhuma característica de dúvida. Jesus Cristo ensinando 3 anos e meio os apóstolos. Que coisa maravilhosa. A instrução. O exemplo. E os apóstolos recebendo de Jesus aquilo que eles tinham, entregando à igreja aquilo que eles tinham recebido de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala. E a igreja desdenha disso. Você acha, ó igreja do século 21, que se originou de vós, o Evangelho? Você acha que não estava oculto antes da eternidade? Todas as coisas para se revelar agora? Para que nós obedecêssemos, andássemos nelas? E o apóstolo Paulo acaba falando, porventura, se alguém se considera crente, profeta, espiritual, obedeça. Tenham esses princípios. Porque se você ignorar isso, você será ignorado. Ou seja, no dia do juízo você não entrará na eternidade. Por isso que haverá muitos que vão falar para Jesus, em teu nome eu profetizei. Eu falei certo, falou, tinha dons mesmo. Mas ignorou, recebeu de Deus dom, mas ignorou que a ordem, os princípios e como deveria ser feito, não para a glória própria, não para a vanglória, não para a exaltação, não para a humilhação daquele que aparentemente, para você, aos seus olhos carnais, não vale nada na igreja. Mas tudo se conclui, com certeza, no versículo 12. Muitas pessoas ainda estão amando a ídolos mudos, que acham que pode fazer o que quiser. Nós temos um Deus verdadeiro, meus irmãos. Um Deus de princípios, um Deus que, por amor, deu todas as coisas a nós. Colocou todo o seu amor no seu Filho para que a igreja fosse salva através da sua morte. Dando por expiação dos nossos pecados. E só o que Ele nos pede, obedeça. Se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. É isso, simples.
Vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem em meu nome. Então você não vai pedir nada extravagante, nada que seja para a sua carne, nada disso. O que você vai pedir? Deus, misericórdia, Deus, perdão. As outras coisas, o pão e a veste vai ser acrescentados. É isso. Amém? Não se iluda com o falso evangelho. Não se iluda com os falsos dons. Cresça nos dons espirituais. Meus irmãos, a igreja necessita de pessoas que amem a Deus. Que amem a Deus acima de todas as coisas. Que suportem as falhas uns dos outros dentro da igreja. Que ajudem mutuamente uns aos outros dentro da igreja. Para a glória de Cristo. Ele morreu por nós. Vamos orar? Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai, por esta palavra. Deus, ensina-nos, Pai, a buscar os dons, Pai, para edificação mútua, para crescimento da Tua igreja. Para que a Sua palavra, Pai, não seja levada, Pai, em vão, Pai, considerada como vã. Pai, misericórdia de nós, porque nós não conhecemos nada, conhecemos somente em espelho, Pai. Nós não compreendemos a complexidade, Pai, do Evangelho, das alturas que esse Evangelho pode chegar e chegará, Senhor, e nos será revelado no dia do Senhor. Pai, ponha-nos, Pai, como servos humildes, inúteis, Pai, que são devedores de amor, Pai. Nós podemos fazer todas as coisas, mas ainda falta amor em nós, Pai. Coloque isso na nossa mente, Senhor. Deus, que essa igreja renúncia, Pai, que a igreja do Brasil aprenda, Pai, com as Escrituras, não com essa minha palavra, talvez falha em algumas colocações, mas com a Escritura, Senhor. Para que ela seja vitoriosa, temida, que ela abale o mundo, Pai, porque se curva diante da majestade do Senhor, que está contida em ordenanças e mandamentos, Senhor, para nós. Deus nos ensina quando nos reunirmos, termos salmos, termos doutrina, Senhor, usarmos os dons da maneira bíblica, verdadeira, Senhor. Ó Deus, esse é o princípio, Senhor, que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, para reunirmos em seu nome. Deus, abre os nossos olhos, tira as escamas, Pai, desse coração cheio de falha, cheio de rancor, Senhor. Deus, nos ensine a amar, a suportar, a venerar, Pai, o membro mais desprezível que seja aos nossos olhos, Senhor. Certo que aos seus olhos não são, meu Deus, mas que o nosso coração se converta, Senhor, e veja o seu amor, Pai, nos irmãos e nas irmãs que aqui congregam. Ó, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia, conserva-os na sua presença, desperta, Pai, esses membros mortos, Pai, mórbidos, Pai, da sua igreja, para a glória de Jesus. Amém.